Ascensão através de habilidades. Episódio 200. 45º andar, 1. Taezan olhou para o céu. O céu ainda apresentava uma enorme fenda aberta. No entanto, nada surgiu daí. Um monstro gigante não identificado que ele testemunhou em sua vida anterior permaneceu ausente. Isso marcou o fim. O julgamento de Afrodia foi concluído. No entanto, ele ainda não havia retornado ao labirinto. O que você está fazendo? Nada. Li Taeyeon se aproximou dele e perguntou. Taezan respondeu calmamente. Ela ofereceu um leve sorriso. As pessoas são muito barulhentas. Isso era de se esperar. O poder que Taezan demonstrou era totalmente diferente de tudo que ele havia demonstrado antes. Era natural que as pessoas ficassem desnorteadas e confusas. E isso me inclui. Li Taeyeon olhou para ele com um olhar complexo. Ela entendeu. O poder que Taezan exibiu era semelhante ao dos demônios que ela encontrou no labirinto. Você acha? O que você acha? Taezan interveio. Suas pupilas dilataram significativamente. Eu me perguntei se era assim. E parece que eu estava certo. Isso estava correto. Ela assentiu silenciosamente. Sim, isso foi correto. Seu sorriso estava tingido de melancolia. Posso perguntar que horas são? Se você está contando, é o segundo. Vida anterior e vida atual. Modo fácil e modo solo. Apenas 2 casos. O segundo, só isso. Li Taeyeon riu, embora faltasse alegria genuína. Por enquanto, obrigado. Eu sobrevivi por sua causa. Ela sentou-se no chão, parecendo desanimada, e abraçou os joelhos. Na verdade, era um monstro que eu deveria derrotar. Taezan derrubou 2 classes S, enquanto ela foi encarregada de uma apóstola. Essa era a divisão do trabalho deles. E Taezan, após derrotar 2 classe S, veio ajudar Li Taeyeon. Mas ela não conseguiu lançar um ataque adequado contra o apóstolo. Eu sou um covarde. Ela mordeu o lábio. A sua incapacidade de triunfar sobre o apóstolo resultou não só de uma falta de capacidade, mas também de uma questão mais profunda. Ela evitou correr qualquer risco. Ela sempre optou por lutar da forma mais segura possível. É por isso que ela não conseguia executar os movimentos necessários e hesitava constantemente. Essa hesitação corroeu seu poder. Tento passar isso para os outros. Para ser sincero, fiquei muito feliz quando você veio, porque pensei que não teria que lutar contra o apóstolo, adiar recompensas, não pegar o que deveria ser meu e apenas buscar minha própria vida. Ela derramou o que ela guardava no fundo de seu coração. E se nossas situações fossem invertidas? Se ela estivesse no modo fácil, sem receber expectativas e sendo natural estar protegida. E se Taezan estivesse no modo solo? Se ele fosse mais forte, possuísse um poder mais excepcional. Teria sido uma imagem perfeita. Na verdade, Taezan, que escolheu o modo solo, até adquiriu magia negra que ela não tinha, e conseguiu derrotar o apóstolo. Havia evidências, então seus sentimentos ficaram ainda mais sombrios. Todo mundo espera muito de mim, mas não consigo atender às expectativas deles. Basta olhar para você. Você derrotou sem esforço um monstro que pensei que nunca conseguiria superar. Isso significa que tudo o que fiz não teve sentido. Qual é o meu valor, realmente? Ela deu um sorriso amargo. Desculpe, isso deve ser estranho para você. É simplesmente um absurdo. Não é tão estranho assim. Eu sabia disso. O que? Que você tem esses sentimentos dentro de você. Taezan falou com indiferença. Afinal, fui eu quem você mais conversou por mais tempo. Como eu poderia não saber? Ah, o quê? Parece que você tentou esconder. Mas isso não é algo que possa ser escondido. O espírito de Li Taeyeon era mais fraco que o poder que ela possuía. Sua profunda autoaversão, a pressão das expectativas, seu desejo de largar tudo e fugir, mas não consegue. Ela não podia confiar em ninguém porque era considerada uma das jogadoras mais fortes e excepcionais do modo solo. Todos tinham grandes expectativas em relação a ela. Da mesma forma, ela não poderia contar a Taezan. Ela tinha medo que ele ficasse desapontado com ela, apesar de ser forte mesmo estando no modo fácil, para que ele pudesse desprezá-la. Ela o escondia atrás de uma coleção de decorações chamativas, como se quisesse declarar que estava bem, que tinha o luxo de acumular tais itens. Mesmo assim, essas emoções continuaram surgindo em suas conversas com Taezan. Agora eu entendo. Por que Li Taeyeon lhe entregou a pedra de Ouroboros? Ela estava apavorada. Voltando ao passado diversas vezes para descer no modo solo, para atender mais uma vez às expectativas de todos. Mas ela também não poderia simplesmente optar pelo modo fácil. Sem ela no modo solo, a Terra enfrentaria a destruição. Ela não poderia ser tão egoísta. Ela ansiava por escapar. Mas ela não podia simplesmente abandonar tudo. Sob pressão implacável, Li Taeyeon fez sua escolha. Não por ela mesma, mas por Taezan. Ela, que temia a morte, confiou a pedra da serpente àquele que poderia salvar a Terra. Taezan riu ao ver a perplexa Li Taeyeon. Eu não sabia que era capaz de dizer algo assim. Em sua vida anterior, ele não tinha lazer. Assim, ele não teria reconhecido os sentimentos dela com precisão e, mesmo que o tivesse feito, não teria se importado. Ele também não conseguiu transmitir isso para a atual Li Taeyeon.
Porque ela estava navegando no labirinto com a ajuda de Taizan, com a orientação dele. Foi diferente desde o início, então as palavras dele não ressoaram nela. Só agora, para o presente dela diante dele, essas palavras poderiam ser ditas. Ali Taeyeon diante dele agora, trazida pela intervenção divina no tempo, poderia ser um tanto artificial, mas Taizan ainda queria contar a ela. Você se saiu bem, mais do que suficiente. Você nos guiou até aqui. Sem você, teria sido impossível. Isso não foi invenção. As habilidades excepcionais de Taizan eram adequadas para derrotar alguns monstros, mas falharam contra muitos. Sem Lee Taeyeon, eles teriam morrido ou um número significativamente menor teria sobrevivido. Então, tenha confiança em si mesmo. Não se censure. Lee Taeyeon abriu a boca em espanto. Ela gaguejou enquanto perguntava. Você não se ressente de mim, por transferir a responsabilidade para você? Na verdade, Taizan encolheu os ombros. Lee Taeyeon caiu na gargalhada. O quê? Eu era o único preocupado? Decidindo sozinho, escolhendo sozinho. Ela abaixou a cabeça e riu. Então, levantando a cabeça, pequenas lágrimas surgiram em seus olhos. Obrigado, Taizan. Com essas palavras, o mundo se distorceu. Quando ele acordou, ele estava de volta ao labirinto. Você terminou o que queria dizer? Afrodita perguntou suavemente. Você estava esperando por mim? Parecia que você tinha muito o que conversar com ela. Parece que eu estava certo. Você está satisfeito? Não posso dizer que estou satisfeito, mas está tudo bem. Ele tinha muitas perguntas para ela. Sobre como ela adquiriu a pedra, em qual iteração ela estava, entre outras questões diversas. Ele ainda não tinha ouvido as respostas para isso. Os segredos mantêm seu valor quando ocultos. Aqueles que alcançam a onisciência sucumbem ao tédio e morrem. Afrodita falou vagarosamente. Não saber também pode ser agradável. Além disso, manter mais do que isso era difícil. O período de tempo após a captura do apóstolo foi estendido à força como recompensa pelo que você mostrou. Fique satisfeito com isso. Estou grato por isso. E esta pode não ser a única oportunidade. Pode chegar um dia em que nos encontraremos novamente. Afrodita estava certa. Os deuses poderiam distorcer o próprio tempo para invocar coisas. Isso significava que ele poderia encontrar Lee Taeyeon novamente. Afrodita riu. Isso foi muito interessante. Sua voz cheia de risadas ecoou. Então, este é o fluxo. Bom. Você não sabia, Afrodita? Eu sabia que você tinha viajado de volta no tempo, que usou o que a serpente cuspiu. Mas eu não sabia o que aconteceu lá. Uma risada agradável veio continuamente de Afrodita. Eu vejo, é por isso que eles estavam interessados. O olhar do deus se voltou para Taizan. Você é especial, muito mesmo, a tal ponto que até nós ficamos surpresos. É assim mesmo? Primeiro, eu deveria te dar uma recompensa. O poder do deus se espalhou densamente pela sala. Você cancelou perfeitamente meu teste. Você venceu seu próprio desespero. Então, primeiro, vou te dar isso. O poder divino de Afrodita fluiu para Taizan. Ele se instalou dentro de você, armazenando-se. Sua habilidade especial de ativação, transformação de apóstolo, Lakiratas, foi atualizada para transformação de apóstolo, miríades de espíritos. Ele pode não gostar. Mas isso não é da minha conta. Aumentei o poder de apóstolo que você possui. Você poderá usá-lo por períodos mais longos e com maior força do que antes. Obrigado. Taizan curvou-se profundamente. A transformação apóstola era uma habilidade que seria crucial em batalhas futuras. A mera prorrogação da sua duração justificou a realização do julgamento. E leve isso também. Um núcleo roxo das pontas dos dedos de Afrodita fluiu para Taizan. Você obteve a habilidade especial de ativação, semente do desespero. Isso se estabeleceu dentro de você. Quando chegar a hora, ele florescerá. Você provavelmente ficará satisfeito. Afrodita não parou por aí, mas cerrou o punho. Quando ele abriu, havia uma pequena ponta de flecha. Você obteve a ponta de flecha do desespero. Flecha do desespero. Uma ponta de flecha que reúne muito desespero. Poder de ataque mais 60. Aquele que for atingido será afetado por uma anormalidade de status aleatória e um julgamento mental. Sem um certo nível de força e poder mental, é impossível superar esse julgamento. A ponta da flecha parecia perfeitamente adequada para as flechas de Taizan. O poder de ataque foi impressionantemente alto e os efeitos adicionais foram inestimáveis. Considerando ser uma recompensa digna de um deus, Taizan guardou cuidadosamente a flecha. Isso deve satisfazê-lo. Muito mesmo, obrigado. Ele não esperava receber a transformação apóstola. Aprimorar apenas essa habilidade era muito mais valioso do que receber dezenas de equipamentos. Eu vi algo bom, é o mínimo que posso fazer. A satisfação ressoou na voz de Afrodita. Honestamente, fiquei surpreso quando meu domínio foi drasticamente reduzido, mas testemunhando algo tão divertido, vou aceitar. De repente ele riu. Os monstros dos deuses superiores possuem um nível de alma que os mortais não podem aproximar. O nível que vocês chamam de apóstolos são meramente seres que saíram ligeiramente da mortalidade. Divertido. Um ser que era meramente mortal conseguiu resistir de alguma forma a tais seres.
Parecia que ele estava se referindo à vida anterior de Taezan. Ele havia lutado contra um apóstolo, mas foi rapidamente derrotado. Foi divertido, Kang Taezan. Você tem algo para se gabar para eles. É um pouco estranho chamar isso de recompensa, mas peça algo. Vou satisfazer sua curiosidade. Vários pensamentos passaram pela mente de Taezan, eventualmente se reduzindo a um. Onde ela adquiriu a Pedra da Serpente? A Pedra do Ouroboros, um item que voltou no tempo. Dado que nem o fantasma sabia disso, devia ser algo que só poderia ser obtido nas profundezas. Você está perguntando isso? Afrodita sorriu levemente. Humanos verdadeiramente notáveis. Um ser humano que consideramos inútil obteve algo que pensávamos ser impossível de adquirir. Honestamente, estou surpreso, no seu potencial. Ele estava se referindo a Li Taeyeon. Afrodita disse. Andar 91. O mundo engolido pela serpente. Você descobrirá quando chegar lá. Com essas palavras, a presença de Afrodita começou a desaparecer. Como se lembrasse de repente, Afrodita falou. Valência, o louco perseguindo uma grande mente. Você está realizando uma missão com ele? Taezan assentiu. Os loucos sempre falham em discernir e agir precipitadamente. Tenha isso em mente. Estou ciente. Com essas palavras, Afrodita desapareceu. Taezan olhou para o altar por um momento antes de se sentar. As palavras de Afrodita levantaram várias questões. Mas não eram algo que ele pudesse resolver agora. Ele teria que encontrar os deuses diretamente. Por enquanto, havia algo mais que ele precisava fazer. Ele ganhou e recebeu muito ao quebrar o julgamento. Ele precisava de tempo para organizar cada um. Primeiro foi a mudança na transformação dos apóstolos. Habilidade de ativação especial. Transformação de apóstolo, miríades de espíritos. O poder concedido pelo deus da luta e da morte pela primeira vez desde seu nascimento. Esse poder foi misturado por outro deus. Por uma hora, você obtém uma parte do poder dos apóstolos dos deuses. Esta habilidade não pode ser usada novamente por um dia após a ativação. Uau! Taezan não pôde deixar de expressar sua admiração. Anteriormente, a transformação do apóstolo só podia ser usada por 20 minutos, o que significa que para oponentes onde a transformação do apóstolo era necessária, a batalha tinha que ser concluída dentro desse prazo, uma limitação significativa. No entanto, agora a duração da transformação apóstola foi estendida para 1 hora. Isso significava que não havia mais necessidade de apressar as batalhas devido a limitações de tempo. Bom, parece que Afrodita realmente mudou isso para você. Ela deve ter gostado de você. O fantasma, que estava em silêncio até agora, finalmente falou. Taezan o observou calmamente. O fantasma girou. Bem, eu tenho uma ideia aproximada sobre o que aconteceu, como aconteceu esse julgamento. O fantasma falou calmamente. Mas não vou perguntar primeiro. Quando tudo estiver resolvido e você sentir que pode conversar sobre isso, me avise. Vou esperar. Entendi. O fantasma certamente tinha muitas perguntas. Quem era Li Taeyeon? Se as informações que ela forneceu sobre o modo pessoal, solo eram precisas. Antes de vocês irem, Como o tempo estava não se esqueçam confuso. de se inscrever no canal e Mas deixar ele se aquele like absteve de maroto se perguntar. gostaram do vídeo. Provavelmente Isso por ajuda o consideração a YouTube a dar Taezan. mais alcance ao Taezan canal. apreciou Ativem o interiormente e sininho verificou para não o que perder Afrodita nenhuma havia lhe novidade. dado. Muito Ele obrigado encaixou a pelo ponta da apoio e até flecha a em uma próxima. flecha dotada de vontade. Flecha obstinada do desespero. Uma flecha que se move sozinha para proteger seu mestre. Possui vontade e não pode ir além de um certo alcance. Mestre atual, Kang Taezan. A classificação do usuário é insuficiente. Poder de ataque, 1. Equipado com a ponta de flecha do desespero. Poder de ataque mais 60. Aflige o inimigo atingido com uma normalidade de status e um julgamento mental. Agora, 3 das 4 flechas foram aprimoradas com poder de ataque e efeitos. Com isso, mudanças significativas poderiam de fato ser provocadas no combate. E a habilidade de ativação que ele recebeu. Habilidade de ativação especial. Semente do desespero. Consumo de mana, 50. À medida que os inimigos se desesperam por você, essa emoção alimenta a semente, permitindo que ela cresça. Quando chegar a hora, a semente florescerá. Uma habilidade do tipo crescimento, parecia não ter efeito imediato. Seria uma habilidade utilizável após descer o labirinto e aumentar sua proficiência. Ele havia verificado todas as recompensas dadas por Afrodita. Agora era hora de verificar as habilidades adquiridas ao concluir o teste. Habilidade especial de ativação constante. Separação mental. Permite observar, agir e pensar sobre muitas coisas simultaneamente. Atualmente, há um limite para o número de tarefas. Uma habilidade multitarefa. A descrição era exatamente essa. Ele tentou mover as 2 mãos para realizar tarefas diferentes como teste. As mãos se moviam com muito mais suavidade do que antes, como se pertencessem a outro corpo. Parecia uma habilidade útil de se ter. Habilidade de ativação especial. Espalhando ramos da maldição. Materializa sua alma para espalhar os galhos de uma maldição que engole o mundo. Se o nível da alma for muito baixo ou a quantidade total for insuficiente, a força vital é usada como garantia para a ativação da habilidade. Isso é inutilizável. Taezan imediatamente descartou a habilidade. Usar a sintonia distorcida da alma já era um fardo.
Esta habilidade mencionou explicitamente o consumo de força vital. Provavelmente alguém morreria antes de ver qualquer efeito adequado. Se alguma vez fosse usado, seria muito mais tarde, após adquirir ataque espiritual suficiente nas camadas mais profundas. À medida que ele superou os testes, sua proficiência em habilidades melhorou significativamente. Habilidades como a espada de habilidade, a técnica marcial Airaki e a proficiência em magia tiveram aumentos significativos, com o conteúdo de diversas habilidades sofrendo mudanças. Habilidade especial de ativação contínua. Continuação da batalha. Proficiência, 80%. Permite combates prolongados sem acumular fadiga. Você pode lutar em ótimas condições por muito mais tempo. Não há limite para quanto tempo sua resistência pode durar. Você pode continuar se movendo sem parar. A continuação da batalha atingiu 80% de proficiência. A mudança foi exatamente como descrita pela habilidade. Agora, ele não sentiria mais fadiga na batalha, nem os limites físicos o atrapalhariam. Foi uma mudança sutil, mas decididamente positiva. A proficiência do Flow também se aproximava gradativamente dos anos 90. Não demorou muito para chegar a 100%. E o conteúdo do counter também mudou. Habilidade de ativação especial, contador. Contraria o ataque do inimigo, causando dano significativo. Pode contra-atacar ataques que normalmente não podem ser combatidos, incluindo projéteis. O uso frequente em várias batalhas permitiu atingir 60% de proficiência muito mais rápido do que o esperado. Seu efeito incluía a capacidade de combater projéteis. De acordo com a memória de Taizan, se um contra-ataque fosse ativado contra uma flecha que se aproximasse, ele a enviaria de volta ao atacante com a mesma velocidade e força. Por si só, era uma habilidade útil, mas combinada com o efeito da espada de habilidade, estava fadada a se tornar uma habilidade ainda mais superior. O conteúdo de ataque contínuo e golpe forte também mudou. Habilidade de ativação especial, ataque contínuo. O próximo ataque é usado 2 vezes. O dano é ligeiramente aumentado, não limitado por tempo ou espaço. Habilidade de ativação especial, golpe forte. Tudo o que vinha se acumulando explodiu em mudança. Ele definitivamente se tornou mais forte do que antes, tendo passado pelos testes. Taizan, satisfeito, continuou explorando os andares. Ele seguiu o caminho que Valência lhe mostrou para reunir os núcleos da emoção. Então, ele coletou as recompensas secretas e negociou com o chefe. Em seguida, ele subiu um andar e entregou os núcleos para Valência. Bom, não resta muito agora. Traga-me emoções mais fortes. Ele exclamou, seus olhos revirando de excitação. Valência parecia enlouquecer enquanto Taizan lhe trazia mais emoções. Eu sei. Taizan atendeu e desceu novamente. As recompensas no 44º andar estavam principalmente relacionadas à magia negra. Como não havia nada adequado para Taizan vestir, ele os ofereceu ao deus demônio. Com isso, posso dar algo da próxima vez. Apesar das ofertas significativas, o deus demônio não concedeu nenhuma nova habilidade. No entanto, Taizan permaneceu esperançoso. Se isso ainda não bastasse, significava que eventualmente ele receberia uma habilidade realmente boa. Taizan chegou ao 45º andar. Apesar das provações divinas no meio, seu progresso foi incrivelmente rápido. Início da missão do 45º andar. Derrote o chefe do 45º andar e passe. Recompensa. Raiz de videira verde. Os monstros no 45º andar eram espíritos que restavam apenas com a emoção da impotência. Taizan avançou. Primeiro, ele garantiu o núcleo mencionado por Valência e encontrou a sala secreta. Clique. Ele contornou uma armadilha e recebeu a recompensa da sala secreta. Uma estátua feita inteiramente de pedras preciosas. Extremamente precioso e seu valor é excepcional. Parece que seria vendido por um preço muito alto na loja. Embora tenha recebido a recompensa da sala secreta, Taizan não saiu imediatamente. O reconhecimento varreu a sala. No entanto, nada fora do comum foi visível. Deve ser verdade então. Li Taeyeon mencionou que havia uma sala secreta no 45º andar. E dentro dela existia outra sala escondida. Ela explicou que estava escondido de uma forma tão única que não podia ser detectado, mesmo com habilidades. Vamos ver. Taizan recordou suas palavras e examinou as paredes. Logo, ele percebeu uma pequena imperfeição. Ele pressionou com a ponta da espada. Clique. Um som de clique ecoou. Taizan examinou as paredes mais uma vez e descobriu outra imperfeição que havia aparecido. Clique. Ao pressioná-lo, o som de clique ressoou novamente. Depois de repetir esse processo mais de 5 vezes, Taizan soltou uma risada vazia. Como ela descobriu isso? Era indetectável pelo Reconnaissance, indicando que ela havia encontrado e pressionado meticulosamente todas as falhas. Li Taeyeon pode ter sido considerada uma covarde, mas ela era excepcionalmente habilidosa em descobrir vários truques e métodos. Clique. O som de clique foi ouvido mais uma vez. No outro extremo da sala secreta, uma passagem se abriu.